Eu acho que todos nós que tivemos oportunidade de fazer uma faculdade, alguém em algum momento deve ter explicado para você a diferença de fontes primárias e secundárias, né? As fontes primárias, elas são sempre valorizadas, né? E quando você está tentando fazer ali uma dissertação, seja para graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, o que for, o teu orientador ele vai dizer assim: escute, você não teria ali uma fonte primária, né? Não que a fonte secundária ela não seja válida, mas ela perde muito peso. A gente precisa de fontes primárias para que a gente possa ter segurança na pesquisa, para que a gente possa ter honestidade intelectual. Então, quando a gente busca uma fonte primária, a gente já tem uma segurança melhor de que aquilo que está sendo dito é o que de fato o autor quis dizer. Eu tenho essa preocupação quando o assunto é pesquisa de religiões, de igrejas. É interessante isso. Eu acho que quando você for pesquisar sobre qualquer coisa, busque fontes primárias. E você sabe qual é a fonte primária, raiz do cristianismo? Esse livro, a Bíblia. Às vezes a gente vai reverberando ideias e conceitos que não são bíblicos, mas porque pessoas que nós amamos ou pessoas que nós admiramos falam, e a gente toma aquilo como verdade. Uma delas, que é bastante comum, é quando dizem assim: não, o sábado é coisa do Antigo Testamento. O sábado no Novo Testamento não tem nada do sábado, pelo contrário, ali Jesus Cristo veio e mostrou que não era nada daquilo, e a gente acaba reverberando o pensamento de outros. Mas quando você vai conversando com a pessoa, você vai percebendo que ela não consegue lhe mostrar textos bíblicos. E os poucos que porventura apresentem, eles estão descontextualizados, fora do seu contexto. Eu queria apresentar para vocês textos significativos, importantes, não poucos, mas estão longe de serem esgotados aqui nesse momento. Há muitos outros textos, mas eu selecionei alguns para que você perceba que a observância do sábado ocorreu no Antigo Testamento e também ocorreu no Novo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, 17. É um verso que já foi apresentado num outro momento, falando a respeito do sábado e do Antigo Testamento, mas eu gostaria de reforçar aqui com vocês, nesse momento, porque ele está no Novo Testamento. Mateus, a gente encontra a palavra de Deus no capítulo 5, no verso 17, o seguinte: é Jesus falando, ele declara: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então aqui é uma declaração clara de Jesus, que ele veio observar os mandamentos, ele não veio abolir, ele não veio destruir, ele não veio abrogar, ele veio cumprir os mandamentos e mostrar que eu e você também devemos cumprir. Por isso ele honrou pai e mãe, ele não teve outros deuses diante dele, ele não matou, ele não adulterou, ele não mentiu, ele não roubou, ele honrou os mandamentos, ele cumpriu os mandamentos. Jesus Cristo em momento algum foi um transgressor da lei. Sabe por quê? Porque a Bíblia define pecado como a transgressão da lei. Se Jesus quebrasse qualquer um dos mandamentos, ele seria um transgressor da lei. Se ele não guardasse o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, ele seria um transgressor da lei e ele cometeria um pecado. Talvez você pense assim: mas espera aí, eu transgredir o sábado, eu não observar o sábado, é pecado? Biblicamente sim. Mesmo que você discorde, mesmo que você não aceite, mesmo que você não saiba, porque a Bíblia define pecado como a transgressão da lei. A lei são 10 mandamentos, a lei moral de Deus. E o quarto mandamento da lei de Deus é o sábado. Quero tornar a lembrar você de que ninguém é salvo por guardar os mandamentos, muito menos o sábado. O sábado não está atrelado à salvação. Nós temos um elo profundo e único de salvação com Cristo, e Ele apenas.
Mas uma vez que eu estou salvo em Jesus, eu observo os seus mandamentos, eu sigo as suas regras, as suas orientações, e o sábado é uma delas. Acompanhe agora comigo o livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Vamos ficar o tempo inteiro aqui no Novo Testamento. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Lucas 4, verso 16. Olha só o que a Bíblia diz. Falando a respeito de Jesus, quando ele foi a Nazaré e foi rejeitado ali em Nazaré, diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Jesus tinha por hábito, por costume, ir que dia à igreja da sua época, que era a sinagoga? Que dia? Sábado. Porque ele veio observar os mandamentos e não destruí-los. Eu queria que você me mostrasse um verso da Bíblia que Jesus foi na igreja no domingo, por exemplo. Não há pecado nenhum ir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de forma alguma. Quanto mais você puder ir, ter comunhão com Deus, melhor. Mas quando a Bíblia fala um relato, ela relata a prática, o hábito de Jesus, que é o seu Salvador, que é o seu exemplo. Ele ia aos sábados na sinagoga. Aos sábados. Ali ele lia a Torá, ali ele lia os profetas, e ele ensinava na sinagoga nesse dia, no dia do sábado. Vamos avançando para a gente ir percebendo o sábado no Novo Testamento. São vários versos, por isso a gente precisa correr um pouquinho. Agora no livro de Marcos, no capítulo 2, no verso 27. Vamos voltar um livro, Marcos, no capítulo 2, no verso 27. Marcos 2, 27. Diz o seguinte: então lhes disse, é Jesus falando, mais uma vez Jesus. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se a gente fosse ler o verso 28, diz o seguinte: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Quem é maior, Jesus ou o sábado? Por favor, Jesus. Quem é o Senhor do sábado? Jesus, certo? Agora, o sábado ele foi feito por causa do homem, ou o homem foi feito por causa do sábado? O sábado foi feito para o homem. Vocês se lembram lá no Gênesis? Deus criou o sábado, ele poderia ter encerrado o ciclo semanal em 6 dias, mas ele cria um 7º dia para o homem. O sábado, na verdade, não é o homem que guarda o sábado, é o sábado que guarda o homem. É o sábado que protege o homem. Essa era a ideia de Deus, e essa continua sendo a ideia de Deus. Um dia, lembrem-se, um templo no tempo, universal. Você pode estar dentro de um cárcere, você pode ter sido sequestrado, você pode estar no leito de um hospital, você pode estar no Nepal, você pode estar na sua casa, você pode estar num hotel. O sábado chega e é franqueado a todos, para que eu e você tenhamos paz e comunhão com Deus. Agora, num conflito entre o bem e o mal, existe Deus e seus anjos, e existe o inimigo de Deus e os seus anjos. E esse inimigo de Deus, ele quer que você desrespeite a Deus, ele quer que você desconsidere a Deus, ele quer que você afronte Deus, ele quer que você crie coisas contrárias àquilo que Deus disse. E é óbvio, querido, você não é inocente como uma criança, a ponto de você não perceber algumas coisas. É claro que Satanás, ele vai deturpar a Bíblia. É claro que o objetivo dele é afastar você das Sagradas Escrituras, inventando histórias, mentiras, criando o que dentro da teologia se chama contrafação. Deus aponta uma coisa, o diabo vai lá e cria uma outra doutrina, uma outra filosofia, e ele arrasta as multidões.
Por isso é que Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Examine as Escrituras. Como que eu vou saber que dia devo guardar, se é que eu devo guardar um dia? Examine a Bíblia. Você não deve passar a guardar o sábado simplesmente porque você está assistindo essa programação. Você precisa examinar as Escrituras. Porque você não vai começar a guardar um dia simplesmente porque eu disse para você que é para guardar. Porque senão vai chegar um outro rapaz aqui e vai falar assim: não é para guardar, você não vai deixar de guardar? Não. A gente toma as nossas decisões de fé baseados unicamente nesse livro, na Bíblia. Por isso não importa se você é católico, se você é pentecostal, se você é da Assembleia de Deus, se você é batista ou se você é adventista. Não importa. A sua regra de fé é esse livro. É esse livro que define o que você crê e o que você não crê. Não é a minha igreja, não é a sua igreja que define isso. A nossa igreja, por mais que a gente ame essa igreja que a gente pertence, seja ela qual for, ela não tem autoridade para sobrepujar o que está escrito na Bíblia. Por isso, eu sigo a orientação de Cristo. Eu examino a Escritura, e aí então eu sei que aqui dentro está a verdade que Ele quer revelar para mim. Você percebeu? Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o autor do sábado. Ele é o criador do sábado. E Ele fez o sábado como um presente para você. O problema é que hoje, milhões e milhões incontáveis de pessoas negam o presente que Jesus preparou e fez para eles. O sábado é para cuidar de você e da sua família. O sábado é para você separar tempo, você não vai trabalhar, você não vai se preocupar com as outras coisas, e você vai ficar focado em Deus e na sua casa, na sua família. É uma proteção que Deus faz. Deus está blindando o seu lar, a sua família, quando Ele estabelece lá no Gênesis o dia do sábado para você observar. O sábado não aprisiona ninguém, o sábado liberta. Você quer ver um exemplo? Existem pessoas que não gostam de uma coisa e nem sequer provaram. Já conhece gente assim, né? Por exemplo, como eu vou saber se eu gosto de tucumã ou não se eu não experimentei? Como eu vou saber se eu gosto de suco de taperebá ou não se eu não provei? Eu tenho que experimentar, para saber se eu gosto ou se eu não gosto. Antes de você rejeitar o sábado na sua vida, eu pergunto: você já guardou um sábado? Você já observou um sábado com a sua família? Sem televisão secular, sem esporte, sem trabalho, sem videozinho engraçadinho na internet. Você vai estar com Deus em uma igreja e com outros irmãos. Depois você vai levar sua família no meio da natureza. Você vai passar tempo lendo a Bíblia com eles, orando, conversando de coisas boas. Vai passar tempo. Passe um sábado, guarde um sábado antes de você rejeitar, e você vai descobrir que o sábado jamais aprisionou ninguém. Pelo contrário, o sábado liberta você desse inferno que eu e você vivemos. O sábado é uma bênção na sua vida. Todos os dias são abençoados, mas você se lembra? Deus disse: nesse dia eu vou santificar, abençoar e descansar. Deus foi soberano e Ele assim determinou. Agora eu quero que você leia o livro de Lucas, no capítulo 23, versos 54 e 56. Lucas, nós vamos encontrar Deus falando mais uma vez a nós. Lucas 23, 54 a 56. É muito importante esse verso aqui. 23, 54 até o 56. Olha só o que diz. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Qual é o dia da preparação? Sexta-feira. Você se prepara para o sábado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia e seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora ali colocado nele.
Ou seja, esse texto aqui, o contexto é antes da morte de Jesus ou depois da morte de Jesus? Depois. Era o dia de sexta-feira. Jesus morreu em que dia? Sexta-feira. Então era o dia da preparação, certo? Elas estavam para começar o sábado, então já estava próximo ao pôr do sol. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia até ali Jerusalém, tinham visto colocar no sepulcro tudo isso. E aí o verso 56. Em seguida, foram para casa, depois que elas acompanharam tudo, estava próximo do sábado. O que elas fizeram? Foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência aos mandamentos. Sabe quem eram essas mulheres? Dentre elas, sabem quem estava? Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, guardava e observava o sábado, mesmo após a morte de Cristo. Elas voltaram para casa, e a Bíblia diz, descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Querido, eu sei que para muitos de vocês, ou para alguns de vocês, sejam muitas informações, e você fique pensando assim, mas espera aí, como que eu nunca soube disso? Infelizmente é isso. A verdade sempre foi impopular. Jesus Cristo, ele não enganou ninguém, ele disse, olha, o caminho, a porta é estreita. São poucos os que a encontram e são poucos os que entram nela. Mateus 7, 13 e 14. Mas é bíblico, querido. O que você esperava de mim? Que eu viesse aqui com uma mensagem popular dizendo assim, não, dia do sábado, aquilo lá era para o povo judeu, aquilo lá era para um período específico, hoje em dia estamos debaixo da graça, você guarda se quiser, se não quiser você não guarda, o que importa é você ter um dia para você passar mais tempo com Jesus, não precisa ser nenhum dia específico. E isso iria lhe agradar muito mais, porque é muito mais aprazível e entra em conformidade mais com o seu estilo de vida, do que eu simplesmente chegar aqui e falar assim, ó, gente, desculpa, não dá para ser outro dia, porque Deus definiu que era o sétimo dia, e Ele disse que o sétimo dia é o sábado, e Ele é quem define o que eu faço e o que eu não faço, porque Ele é soberano, e Ele poderia ter escolhido qualquer dia da semana, mas Ele escolheu o sábado. Ele poderia ter encerrado o ciclo semanal em 6 dias, mas Ele escolheu criar o sétimo dia. Porque um dia, eu vou me encontrar com Jesus. E eu preciso ter a minha consciência tranquila, dizendo assim, Jesus, eu tinha um monte de pecado, eu sempre fui falho, mas uma coisa eu fiz, tudo o que eu sabia, eu ensinei. Nada da minha cabeça. Nada da minha ideia, eu acho que é assim. É o que a Bíblia diz. Eu estou lendo verso por verso com você. Agora, o que você vai fazer, como você vai administrar as informações bíblicas que você está recebendo agora, isso é uma decisão sua e uma responsabilidade sua para com o seu Criador. O meu papel é cumprir o que Jesus Cristo disse em Mateus 28, ide, pregai o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esse é o meu papel. Eu sou pastor. O papel de um médico é observar, ouvir, dar o diagnóstico correto, um prognóstico, receitar. E ele precisa fazer isso com assertividade, com eficiência, porque ele pode comprometer o bem-estar e até mesmo a vida de um paciente. A minha responsabilidade diante de Deus, pelo chamado que Ele me deu, foi ensinar a Bíblia, e somente a Bíblia. Por isso que aqueles que acompanham o meu ministério sabem que eu não levanto bandeira de igreja, eu levanto a Bíblia, para que você estude a Bíblia, para que você passe mais tempo com a Bíblia. E eu digo mais para você, todos vocês sabem que eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu sempre digo isso onde eu vou. Eu não sou pastor da Igreja Adventista, eu estou pastor na Igreja Adventista. Por uma única questão, embora seja uma igreja
com debilidades e defeitos, porque ela é feita de seres humanos errados, pecadores como eu. É uma igreja que tem uma virtude: ela tenta seguir a Bíblia. Mas a minha relação, o meu compromisso não é com uma igreja, é com esse livro. Se essa igreja desviar, começar a ensinar alguma coisa fora da Bíblia, eu saio dela. Você pode imaginar que hoje eu poderia ser pastor em qualquer denominação que eu escolhesse. Mas essa virtude me faz ser pastor aqui. Porque embora tenha muitos defeitos como eu tenho, ela tem essa virtude: seguir a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia revela, a Bíblia declara que o sábado é o dia do Senhor. Leia agora comigo Atos, no capítulo 17, no verso 2. Atos 17, verso 2. Atos 17, verso 2. Aqui o apóstolo Paulo, falando a respeito do apóstolo Paulo, e diz o seguinte: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Que dia o apóstolo Paulo ia à igreja? No sábado. Jesus Cristo já morreu aqui nesse contexto? Sim ou não? Sim. Querido, o apóstolo Paulo, o maior evangelista que esse mundo já viu depois de Cristo, ele observava como seu costume o sábado. Sabem que um dia desses, apresentando esse verso, alguém me deu um argumento muito fraco, muito frágil, mas dizia assim: está vendo, pastor, foram só 3 sábados. Falei assim: só 3? Falei assim: então tá bom. Então abra em Atos 18, verso 4. Aí você mostra para ele, 18, verso 4. Pode abrir sua Bíblia aí. Atos 18, verso 4. E diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas sabe, queridos, para cada argumento dessa vida existe um contra-argumento. É por isso que eu não gosto de debates. É por isso que quando chamam assim: porque tem um negócio de debate, você quer ir? Eu não quero ir. Eu prefiro não ir a debates, porque eu nunca vi nenhum debate levar alguém a algum lugar. Porém, eu tenho muita alegria e muito prazer de abrir a Bíblia e dizer: é isso aqui que a Bíblia diz, é isso que ela fala, é isso que ela afirma. Querido, eu não sei o que você vai fazer com todas as informações que você recebeu a partir da Bíblia, mas uma coisa é clara: o sábado é o dia do Senhor. Biblicamente, nós guardamos o sábado de um pôr do sol até o outro pôr do sol, porque é uma coisa óbvia, né? Fisicamente óbvia. Quando que começa um dia? Quando o outro acaba. O pôr do sol se fez, acabou o dia. A luz foi embora, acabou aquele dia. Surgiu um outro dia. É por isso que se guarda o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol, como a Bíblia orienta. Deus, Ele deixou isso muito claro para você, para mim, para todos nós. Eu queria agora conversar um pouquinho com você que é meu irmão evangélico. Você que é evangélico. De onde você tirou a ideia de que a gente não deve adorar imagens de esculturas? De onde você tirou isso? Dos 10 mandamentos. Do mesmo lugar que eu estou dizendo e mostrando para você que devemos guardar o sábado. Do mesmo lugar. Parece que existe uma força sobrenatural querendo impedir que os cristãos possam revisitar a Bíblia e redescobrir essa verdade esquecida, um mandamento esquecido, desprezado por muitos de nós. Mas o 4º mandamento continua em vigor.
o que você vai fazer com todas essas informações, isso é uma responsabilidade sua com Deus. Que ninguém pode determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas você precisa tomar a sua decisão. Jesus Cristo está fazendo um convite para você, porque Ele não está em silêncio. Ele está fazendo um convite para que você ore, para que você reflita sobre esse assunto, porque acredite no que eu vou dizer para você. Se o sábado está em vigor, se ele está em vigor, é nosso dever guardar, é nosso dever observar. Essa é a orientação para qualquer pessoa. Se Deus está pedindo para você guardar, guarde. Você não vai perder nada, pelo contrário, o sábado vai proteger você, sua casa e sua família. Que Deus te abençoe na sua caminhada e que você receba de Deus a orientação certa para a sua vida. Vamos juntos orar. Querido Pai, mostre-nos a Tua verdade. Queremos entender o Teu querer. Talvez observar o sábado para muitos aqui seja difícil, complexo, alguns concordam, outros não, mas que o Teu querer fique claro para todos e que o Senhor nos dê a coragem de seguirmos e guardarmos os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.